Namastê. Nós estamos aqui no final de tarde, porque só agora eu consegui um tempo para conversar com vocês. A gente combinou de 15 em 15 dias, então de 15 em 15 dias, 2 domingos eu estarei conversando sobre algo que eu ainda precisava tomar uma decisão. Então, meditei bastante e fui buscar a minha famosa apostila dos budismos, porque eu acho que os ensinamentos budistas, eles falam de uma linguagem mais direta sobre aquilo que nós precisamos nesse momento aprender. Então, eu achei os fatores mentais e emocionais de desestabilização que fazem com que você perca seu centro, sua tranquilidade, e aí você é jogado novamente para o coletivo. Esses fatores são 20. E nós estaremos cada domingo desses, de 2 em 2 semanas, trabalhando e nos observando em relação àquilo que nós vamos conversar no domingo. Eu trouxe um textinho aqui que antecede isso. A gente já trabalhou com 6 venenos, a gente já trabalhou com a parte nobre do budismo, nós já trabalhamos, já vimos um pouco das taras, a professora está direto trabalhando nas taras, mas uma informação para esse domingo agora, no dia 3 de junho, nós tivemos um alinhamento, o ápice de um alinhamento de 6 planetas, né? Que fazem com que, de alguma forma, nosso campo tenha se desestabilizado um pouco. Os sintomas foram uma sensação de sono profundo, de apagar mesmo. Cheguei a apagar em cima do computador, fazendo lá as masterizações das taras. E algumas pessoas com dor de cabeça, enjoo. Então, isso tudo tem a ver com esse alinhamento que aconteceu e que se sucede um pouco, porque não significa que o portal se abre, eles se alinham e 1, 2, 3, o portal desalinha de novo. Não, eles voltam para a sua posição, eles têm um tempo para isso. Só para que vocês identifiquem um pouco desses sintomas, que não necessariamente seja algo que você está fazendo de errado, certo? Então, eu vou ler esse pedacinho de texto aqui que eu coloquei. O budismo possui fontes alternativas de psicologia bem formuladas, onde a base diz que não existe nenhum eu permanente, apenas um agregado impessoal de processos que vêm e vão. Então, esse eu, que muito dentro da psicologia chama o ego, essa persona, ela necessariamente ela não é fixa e nem age sempre da mesma maneira, tá? Ela vai variar segundo o meio, segundo o local que ela está, segundo aquilo que ela recebeu de toda a sua ancestralidade também. Aquilo que parece ser eu é a soma total de partes do corpo, como pensamentos, sensações, desejos, lembranças e traumas inconscientes. Por isso que é tão necessário a gente estar se trabalhando, porque tudo isso vai emergindo
de dentro de nós. O único fio contínuo na mente é a consciência. Então, a única coisa que você precisa fortalecer é essa inteireza, essa consciência que está sempre conectada com níveis superiores. Cada momento sucessivo de uma percepção é montado pelo momento anterior. Aquilo, vamos dizer, aquela forma que eu acordei de manhã, ou de mau humor, ou cansada, isso vai reverberar durante o meu dia. Tendo um alinhamento, as forças desse alinhamento vão reverberar em nós. Buda Gautama disse: tudo que somos é resultado do que temos pensado. Vou repetir de novo. Buda Gautama disse: tudo o que somos é resultado do que temos pensado. Está fundamentado em nossos pensamentos e é composto pelos nossos pensamentos. Então, por isso que eu gosto do budismo. Se nós não prestarmos atenção aos pensamentos e às palavras ditas de forma inconsciente, elas vão gerando um campo de desarmonia em torno de nós. Então, não podemos atrair bênçãos, não podemos atrair abundância quando temos padrões emocionais e mentais distorcidos, certo? Se um homem fala ou age com pensamentos ruins, a dor o segue. Oh, a minha vida é uma desgraça, oh, que horror. Então, quando eu penso dessa forma, eu acabo atraindo dor e sofrimento para mim. Eu acho que você já sabe tudo isso, mas repetir, você vai se dando conta de alguns padrões durante 15 dias. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o segue, como uma luz que nunca o abandona. A psicologia budista separa os fatores mentais como puros e impuros. O critério baseia-se em se um estado mental específico facilita ou prejudica o objetivo final, que é acalmar a mente. Os fatos que prejudicam a meditação foram designados como negativo e os que auxiliam como positivo. Então, no budismo se fala muito dessa mente silenciosa, dessa tranquilidade interna e sobre o meditar. Se eu estou num tumulto mental, que são pensamentos constantes, um atrás do outro, planejamentos, sensação de que se eu não pensar muito não vai dar certo, isso eu crio um bloqueio na minha mente. Então, eu me sento para entrar neste vazio e ele não é um vazio. Ele é um constante falar acelerado dentro de mim. Então, eu preciso treinar o ar que entra, o ar que sai. Tudo isso, nada disso é verdadeiro, tudo é criação da minha mente e eu vou aprendendo a relaxar. Quando eu crio esse elo entre esse relaxamento e o foco, então eu consigo ter o poder da concentração, que nada mais é do que meditar. Meditar é se concentrar no momento presente. Um artista, ele não pode estar pintando algo se ele não está absolutamente presente no que faz.
Um músico, ele não vai ser um bom músico se ele estiver tocando o seu instrumento musical sem estar atento no que está fazendo. Então, a vida não vai se abrir para você se você estiver montando uma série de focos, cada um atrás do outro, um desejo, outro desejo, aquela confusão mental e aquela agitação, certo? Quando o fator específico ou conjunto de fatores ocorrem frequentemente nos estados mentais de uma pessoa, ele se torna um traço da personalidade. Por exemplo, se eu começo a estar sempre agitado, eu não consigo ficar o dia inteiro sem ter uma agitação dentro de mim. Então, esse traço da minha personalidade vai se montando. E aí, no dia seguinte, eu atraio de novo essa agitação no outro, e aí vem a famosa ansiedade, porque meu corpo está viciado com essa energia que agita, certo? A soma total dos fatores mentais de uma pessoa determina seu tipo de personalidade. Se eu estou sempre com medo, a minha personalidade vai se moldando para atrair situações que me despertem o medo. E aí eu vou criando aqueles famosos elementais de medo que vão sendo alimentados e vão se tornando tão grandes que eles se tornam donos de mim mesmo. Tem um livro, eu acho que é Eckhart Tolle, que é O Corpo de Dor. Ele é muito lindo. E aí você vai vendo o quanto você alimenta os seus elementais, seja de raiva, seja de medo, seja de inveja, de competição, que são os fatores que desestabilizam, que a gente vai ver depois, um de cada dia. A dinâmica da dualidade positivo e negativo abre o caminho para uma mente limpa de fatores negativos. Então, quanto mais eu tento permanecer só de um lado, isso é a base do meu ensinamento. Eu posso ser ruim, eu posso ser boa, eu posso ser agitada e eu posso ser calma, porque se eu não quero me agitar, porque eu estou negando essa agitação que está dentro de mim, ela vai explodir. E aí eu vou ver o tamanho da agitação ou o tamanho da minha raiva. O budismo afirma que fatores positivos não podem existir no mesmo momento mental que os fatores negativos. Se eu crio o hábito de ter agradecimento, padrões positivos de pensamentos, eu vou criando um estado psicológico para a minha vida de bons presságios, de bons momentos de gratidão, momentos que eu estou bem com a minha vida, mesmo que eu nem saiba por quê, porque é um estado que eu fui alimentando. É diferente de negar. Não, a professora disse que eu tenho que ser só positivo. Não. A professora disse que você vai buscando interromper essa luta entre o pensamento positivo e o pensamento negativo. Você olha para ele, o negativo, e acolhe. Muita gente não sabe o que é acolher. Eu tenho respondido muito para as pessoas. O acolher é
Ah, já estou eu de novo repetindo esse padrão. Ele existe dentro de mim, então eu te acolho. Você pode vir, eu sei que você é meu, mas eu escolho fazer a partir de agora de forma diferente, certo? Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Antes de fazer a escolha, porque eu não quero mais isso, eu acolho isso. Isso, em algum momento, ele se manifestou em mim. Se manifestou por um processo genético, se manifestou pelo meio que eu vivi quando criança. Por isso que é muito importante. A gente tem usado muito situação para as fases da vida para curar isso, certo? Quando os fatores positivos são fracos, a saúde psicológica da pessoa é pobre. Ela não consegue lidar com qualquer sofrimento, porque ela é viciada na vítima. O estado mental de uma pessoa normal é melancólico. E, de novo, o estado mental de uma pessoa normal, aquele que está dentro da tridimensionalidade, dentro do matrix da dualidade, é melancólico. Porque quando a atenção e concentração apresentam-se fraco. Então, esse estado de melancolia é quando você não tem uma concentração, um estado sereno dentro de você. Concentração não é uma determinação onde eu quero e eu vou conseguir e não tem nada que me impeça. Essa concentração está distorcida. Eu posso fazer um objetivo para mim e eu me coloco à disposição se isso for do propósito da minha alma. Gosto muito disso, sempre falo isso, porque se eu acho que eu quero tal coisa, mas aquilo vai me tirar do meu caminho espiritual, mas eu não quero mesmo, certo? Então, quando eu uso a minha mente para focar em alguma coisa, eu também me entrego para que o universo me diga se isso verdadeiramente faz parte para que eu possa receber. Hoje eu nem foco mais nada, porque eu já estou também num momento que já consigo definir o que é que faz parte de mim e o que não faz, certo? Meditar ajuda no foco e na disciplina para a vida de um praticante. Então, se eu não tiver esse foco, eu não consigo realizar nada. Isso também é numa vida de qualquer pessoa, no emprego, tudo que aparece, certo? Então, os fatores de desestabilização são 20. Eu já falei em algumas vezes, mas está muito longe isso. E o primeiro das apostilas que eu tirei, eu tenho apostilas muito grossas com todos os trabalhos que eu já fiz, e falei, meu Deus, me ajude a achar a apostila certa. Eu tenho 5 apostilas dessa grossura, de mais de 100 páginas, que são os meus trabalhos que eu já fiz. Eu tirei o primeiro e achei muito fácil os fatores de desestabilização. Então, tenho certeza que é para nós fazer isso. E o primeiro deles é a indignação. Por que isso aconteceu comigo? A indignação nada mais é que a revolta diante de uma injustiça. Então, eu me acho merecedor, então Deus não pode ter feito isso. No caso do Rio Grande do Sul, muita gente me pergunta,
um povo trabalhador como esse, o porquê disso. Então, a injustiça vem e o jogo está começado. Nesse padrão, existe o núcleo da raiva com uma intenção vingativa. Aqui há sempre alguém prejudicando, causando lesões e alguém desejando vingança. Então eu quero que vocês estejam prestando atenção a essa indignação que acontece quando eu me sinto injustiçado. Porque afinal de contas eu sou tão bom, mas eu sou tão maravilhoso que Deus não pode fazer isso comigo. Então vou deixar vocês, porque já está ficando escuro, eu já devo estar aqui no breu, porque não liguei a luz. Mas o Flávio faz uma mágica aqui para nós poder estar junto. A gente tem uma surpresa para vocês, nós estamos concluindo o site do Reiki Unificado. Ele vai ser um site especial onde todas as respostas, as questões estão lá e onde todos os mestres que já fizeram o curso têm a relação para que vocês possam, se quiser fazer curso com eles, está lá. E tem sido um grande trabalho, principalmente neste momento que nós estamos fazendo essa estrutura dos 144 mil seres. Na última semana, que foi do dia 2 de junho, que era o aniversário da Fernanda, a gente foi fazendo as iniciações e eu via que meu corpo estava desdobrado em Stonehenge, fazendo todas as iniciações e alinhando 144 mil seres. Era gente pra caramba, tinha uma nave enorme lá em cima e foi um trabalho maravilhoso. Teve um momento que eu achei até que eu ia cair de tanta energia. Os meninos trocaram um reiki e a experiência deles foi inacreditável, porque eles sentiram quase o mesmo campo do Religare. Então, deixo o meu carinho aqui com vocês, a gratidão pelos servidores planetários. Uma coisa bem interessante, mesmo que já esteja escuro, é que o solstício esse ano de inverno é exatamente quando nós vamos terminar os nossos 33 dias. A espiritualidade pediu para que fosse até dia 23 de junho, que é o dia que antecede São João, mas que terminaria no dia 21, que é solstício, que é o portal. Do dia 21 ao dia 23, terá o grande final desse nosso trabalho, com algo muito grande para a humanidade. Então, confiando na nossa guiança, porque sempre depois eu entendo o porquê que eu tive que sair de Florianópolis, com a cirurgia recém-feita, dirigir até aqui, montar aquela estrutura, começar a fazer o trabalho, tá? E é muito bonito isso e eu fico muito feliz. Beijos no coração de vocês. Semana que vem, a outra semana, daqui a 2 semanas, nós teremos mais um pedacinho de tudo isso. Então, essas 2 semanas, percebam o quanto você se sente injustiçada, que essa é uma das maiores armadilhas da mente. Oh, porque a vida me traz tudo isso. Porque você atraiu, porque você tem bagagens, porque você tem dor. E são essas dores que não são tratadas
que causam essa repetição. E elas precisam ser desprogramadas e apagadas. Namastê.